A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que faz essa apresentação. Amém? Hoje nós estamos no nosso quarto e último estudo sobre a importância do azeite. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha anotado sobre a importância do azeite, né? Uma coisa tão maravilhosa assim não pode deixar de passar não, meus irmãos. Olha, Deus quer que você venha aprender mais e mais. Deus quer que você venha ter isso mais e mais. Como o azeite é principal em nossa vida. A importância do azeite, quarto áudio e último. Amém? Baseado em Mateus 25, do 1 ao 13, vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13, que ele diz assim, ó, eu vou ler-lo para a gente finalizar também com esse tema lido, né, ó. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Verso 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Verso 9. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja como que nos falte a nós e a vós. Ide, ide aos que o vendem, e comprai-vos para vocês. Verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. Verso 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Verso 12. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Verso 13 e último. Vigiai, pois, porque não sabem o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós já entendemos esse texto que devemos guardar o azeite, e bastante azeite, para quando o noivo aparecer, não sejamos pegos de surpresa. Já falei um pouco sobre Isaías capítulo 48 e o verso 10, sobre o azeite da purificação. Se purificamos e Deus nos purifica na fornalha de aflição. Também já falamos que o azeite servia para a alimentação, e o nosso alimento espiritual também é o pão que desceu do céu. A palavra é Cristo, é Ele que é o nosso pão que desceu do céu. Hoje eu quero que vocês abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 5, verso 14. É só voltar um pouquinho. Mateus capítulo 5 e o verso 14, que diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por que eu estou lendo isso? Porque o azeite também servia para a iluminação, como eu expliquei da lamparina. Então, as lâmpadas que as virgens carregavam. O azeite ele servia também para a iluminação. E a nossa iluminação, a nossa luz do mundo, é o nosso Senhor Jesus. E ele mesmo diz que nós também somos luz. A partir do momento que deixamos de ser trevas, se tornamos luz. E quando se tornamos luz, não podemos andar apagado. Você está andando apagado, né? Pode não. Se andar apagado assim, complica. Porque você perece e deixa outros perecer, porque você poderia ser guia para outros não cair no buraco. E você também, enxergar o seu caminho. Porém, como você não está enxergando bem porque está andando em trevas, procure andar na luz. Se você conhece Jesus, mas não o segue, você está pagando um alto preço de bobeira. Você poderia muito bem fazer a vontade do Mestre. Amém? Bom, essa parte eu acredito que você entendeu, né? Que esse azeite nos serve para a purificação. Mas o azeite também nos serve para a santificação, meus irmãos, né? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 4, que é um versículo bem conhecido de como eu sempre tenho falado dele. Abre a sua Bíblia comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso
4, que diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. O vaso que ele está falando aqui é o seu próprio corpo, que cada um de vós saiba manter o seu corpo em santificação. Tá entendendo? Há algumas palavras que são as palavras de evangeliquez, vamos chamar assim, vai. Então, ela é pronunciada. E aí, vaso, tudo bom? Bom, peraí, você está chamando ele de vaso, mas você olha para ele, ele não é um vaso, ele não tem cara de vaso, não tem planta dentro dele. Mas a gente chama de vaso, porque é assim um linguajar cristão também. Então, aqui, o próprio Paulo, quando manda essa primeira carta para os Tessalônicos, ele vai e escreve aqui, ó, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. Por que ele fala isso? Vamos ler alguns versículos antes. Versículo 1 do capítulo 4, olha só. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que abundeis cada vez mais. Verso 2. Porque vos bem sabeis que mandamentos não temos dado pelo nosso Senhor, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, qual que é a vontade de Deus? Que nós se santifiquemos, que vos abstenhamos da prostituição. Então, a prostituição é o que nos faz pecar e se distanciar de Deus. Quanto mais você fugir da prostituição, você vai se santificar. Por isso que é muito bom se santificar. Por quê? Porque podemos se santificar para conquistar crianças, jovens, adultos e senhores para o reino de Deus. Porque eles vão ver na gente o quê? Luz, santificação. Por isso, meus irmãos, é necessário prestar bem atenção da maneira que você anda, a sua conduta, seu caráter com Deus. Deu para entender? Ou você modifica, ou o mundo muda você. Não ande pelas coisas que o mundo quer, mas ande pelas coisas que Deus ensina. Então, nesses versículos entendemos aqui que o que agrada a Deus, qual é a vontade de Deus? É fugir da prostituição, do pecado, da luxúria, da sensualidade e se santificar, porque quanto mais a gente se santificar, veremos a Deus, porque sem santidade ninguém verá ao Senhor. Deu para entender até aí? Se você talvez não entendeu bem, mas eu estou explicando o quê? Que o azeite vem da oliveira, né? E quando ele é extraído, o azeite era usado ele era passado por 4 tipos de prensas. O azeite era passado por 4 tipos de prensas, né? Uma para o azeite da purificação, né? Eles tiravam o azeite para a purificação, era vendido então para ser usado para a purificação. O outro que sobrava dele, aí eles passavam de novo e o que sobrava ali era usado para a alimentação. Aí eles passavam de novo na prensa, o que sobrava ali era usado para a iluminação. E aí a última parte, quando passava, o que sobrava era para a santificação ali. É lógico, meus irmãos, que cada grau de óleo ali era usado para uma coisa. Então, quando nós entendemos, eu trouxe alguns versículos mostrando que Deus nos purifica na fornalha de aflição, que Deus nos alimenta pelo Filho dele, que é o pão que desceu do céu, que Deus ilumina a nossa vida pela luz que somos nós também e a luz que é Cristo, e que Deus nos santifica quando buscamos a vontade dele e mantemos o nosso vaso em santificação. Para isso, não podemos se comparar com as 5 virgens loucas, mas 5 virgens prudentes, né? Você que está me ouvindo agora, procure se santificar, procure fazer a vontade de Deus, procure não deixar o inimigo roubar isso de você. Se você quer ser santo, seja mais na vontade de Cristo. Amém? Não procure fazer a vontade da carne, do homem, mas procure fazer a vontade de Cristo. O Espírito Santo conta com você, o Espírito Santo espera por você. Ele quer que você seja santo, porque quanto mais santo você for, Cristo falará e habitará em você. Cristo mostrará o verdadeiro caminho e assim você vai estar agradando ao Pai, como a gente lê em 1 Tessalonicenses. Dá para viver uma vida de santidade? Dá sim, Senhor. Nós temos que ir de contramão. O pecado está vindo na nossa frente, nós vamos contra ele. Nós não vamos viver ou aceitar as coisas do pecado. Amém, meus amados irmãos? Esse aqui foi o nosso último áudio, nosso último estudo sobre a importância do azeite. Amém? Irmãos, rapidamente aqui eu quero dizer a vocês que amanhã começa a nossa campanha. Espalhe para seus grupos e venha participar. Como funcionará, pastor?
O nome da campanha é Entra na Minha Casa, né? Será 7 dias de jejum, oração e mensagem. Jejum, oração e mensagem. Tem que ter essas 3 coisas para essa campanha. Jejum, oração e mensagem. O jejum e a oração você faz, a mensagem eu dou para você. Vai começar dia 2/4 até dia 8/4. Amém? Como funciona, pastor? Bom, o jejum terá uma duração de 1 hora e poderá escolher qualquer horário do dia para você fazer. O jejum é completo, não comer nada. Pastor, mas eu tomo remédio. Então faz menos de 1 hora se você toma remédio. Mas faça, meus irmãos, tem que jejuar, tá bom? Bom, então, você escolhe aí o horário que você quer fazer. A oração, você vai ler na Bíblia o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 140. Aí você faz uma oração apresentando o seu propósito. Pai, eu preciso de tal bênção e tal. Pronto. A mensagem será todo dia a campanha Um Cafezinho com Jesus no tema da campanha, né? Então, qual é o tema da campanha? Entra na Minha Casa. E eu vou estar enviando para vocês todos os dias durante essa campanha uma mensagem, amém? Eu vou fazer assim, eu particularmente, né? 6 horas da manhã eu entrarei em jejum, 7 horas eu entrego o meu jejum. Por que eu não posso fazer mais? Eu não quero, eu preciso me alimentar, eu trabalho. E eu tenho o dia todo para fazer muitas coisas. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 hora de jejum. É o propósito. Poderia fazer 5 horas de jejum, 10 horas de jejum. Mas eu quero fazer 1 hora. Porque assim eu pego muita gente que não consegue fazer muito tempo. E todos nós fazemos em um tempo só. Amém? Pastor, mas esse horário para mim não dá. Começa mais tarde. Toma seu café, fortifica seu corpo e depois entra nesse propósito. Pode? Nessa campanha você vai poder. Amém? Bom, meus irmãos, tá aí, né? Eu quero aproveitar e mandar também um feliz aniversário, né? Hoje eu quero mandar um feliz aniversário para a Zenaide Souza Lima, daqui de São Paulo. Ela é irmã da Wilma. Amém? Feliz aniversário, varoa. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus multiplique seus anos de vida, né? Aí está o feliz aniversário do pastor Alex. Também quero parabenizar a irmã Regiane, de Mato Grosso do Sul. Feliz aniversário, varoa. Que Deus abençoe a sua vida e multiplique os seus anos de vida. Também quero parabenizar a irmã Cleide, de Porteirinha, Minas Gerais, Igreja Presbiteriana do Brasil e o grupo Despertar para Cristo. Um grande abraço do pastor Alex para todos os componentes do grupo Despertar para Cristo. Um grande abraço para todos os membros e pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil e um feliz aniversário para minha irmã Cleide, de Porteirinha, Minas Gerais. Deus abençoe a todos e amanhã tem mais. Olha aí, a nossa campanha. Pega firme até o final. Em nome de Jesus, eu creio que você vai receber a sua vitória. Em nome de Jesus, amém.